todos vocês. A palavra de hoje é: os planos de Deus são maiores que os seus. Os planos de Deus são maiores que os nossos. A gente já sabe disso, né? Tantas ministrações, independente de qual seja a nossa religião, a gente já ouviu falar sobre os planos e os caminhos de Deus são infinitamente maiores do que o nosso. Mas se a gente parar para pensar, qual que a gente está seguindo? O nosso próprio plano, o nosso próprio eu, o nosso próprio coração que é enganoso, ou os planos de Deus que a gente já sabe que são maiores que os nossos? Então, a palavra que Deus pediu para que eu trouxesse para você hoje é exatamente essa. Os planos dele são maiores que o seu. Então, você precisa escolher entre o seu e o dele, entre o seu plano e o de Deus. Então, eu vou estar fazendo algumas perguntas aqui para que você entenda e traga à memória mesmo, a consciência de qual é o plano que você está conseguindo, o seu ou o de Deus. Então eu te faço pergunta para que você consiga entender de uma vez por todas e fazer uma conversão. E eu não estou falando aqui de conversão de religião, nada a ver, mas uma conversão mesmo brusca. Sabe quando você está seguindo numa BR? E aí você tem que voltar por algum motivo e você viu que já é logo ali. A gente tem que fazer a conversão no máximo de segunda, de primeira ou de segunda, mas você está ali indo de terceira, indo rápido, e você precisa de tomar uma ação rápida de fazer aquela conversão olhando totalmente ao seu redor, ou você vai ter que seguir adiante, se passar aquela única conversão e ter que andar e perder tempo e ter um prejuízo ali naquele tempo, por não ter feito a conversão devida na hora certa. Assim é o nosso caminho, assim é o percurso da nossa vida. Às vezes a gente tem que parar e refletir. É bem aquela coisa da gente estar dando murro em ponta de faca, seguindo pelo nosso próprio eu, pelo nosso próprio caminho, pelo nosso coração que é enganoso. E aí quando a gente resolve parar para pensar e converger este caminho, e aí a gente vai para o secreto, entende com Deus e volta para o caminho certo, e a gente pensa, gente, por que eu perdi esse tempo todo? Os caminhos é mais fácil, é mais leve. Então é isso que eu estou vindo aqui hoje, te despertar, para que você entenda se o caminho que você está seguindo, para que você faça essa reflexão, para que você traga esse entendimento à tua memória. O caminho que você está seguindo é seu ou é o de Deus? E ainda que você esteja no seu caminho, no seu próprio entendimento, pode ser que esteja tudo dando certo, mas você está lembrando que os caminhos de Deus são maiores e melhores? Então vamos ler agora, lá em João 6. Vou ler 3 versículos. João 6, o 66 até o 68. Daquela hora em diante, esse versículo fala sobre... cadê? Muitos discípulos abandonam Jesus, quando Jesus estava na terra, né? Ele escolheu os 12 discípulos. Aí o título desse é: muitos discípulos abandonam Jesus. Aí Jesus fez uma pergunta aqui, olha. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Foi uma pergunta. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo Deus. Mas Jesus perguntou, vocês vão querer ir? Vocês vão continuar querendo me seguir? Porque Jesus, ele não nos obriga, né? Tem um livre-arbítrio. Ele deixa todos os ensinamentos, os mandamentos, ele veio e fez tudo como homem para que a gente soubesse o que a gente deve fazer. E ele ainda assim nos pergunta. Aí eu te pergunto agora, você vai querer seguir os planos de Deus que são infinitamente maiores que os seus? Ou você vai continuar seguindo o seu? Talvez você até começou seguindo de Deus, mas no decorrer do caminho aí você deu uma perdida, fez uma conversão pelo caminho errado. Então você precisa voltar, fazer essa conversão para o caminho certo. Vamos agora em Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Eu quero ler também Jeremias. Jeremias veio primeiro. Eu vou ler então Jeremias 17, 9, que fala sobre o coração. O
coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Sabe aquela famosa frase que a gente escuta muita gente falando? Ah, segue seu coração. Às vezes a gente está com uma dúvida, em vez de ir lá e conversar com a pessoa certa, se a gente quer chegar em um caminho, a gente deve conversar com aquela pessoa que já alcançou aquilo que a gente quer alcançar, né? Mas às vezes a gente conversa com a pior. A gente acaba conversando com aquela pessoa que não conquistou nada e ainda quer nos ensinar. E ela sempre fala, segue seu coração. A gente não deve seguir o coração, porque o coração é enganoso, ele é emoção. A gente deve seguir a palavra mesmo. E normalmente, quando a gente está na presença, o Espírito Santo, ele grita na nossa alma, ele nos impele a fazer e a seguir o caminho certo através da nossa alma e não através do nosso coração, que é emoção. Agora vamos lá em Isaías 55, o 8 e o 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, olha, vou voltar à pergunta para ficar bem fixado na sua mente como uma tatuagem mesmo. Os planos de Deus são maiores que os seus. Você precisa escolher entre os seus planos e os planos de Deus. Então faça essa reflexão, entenda qual caminho que você está seguindo e lembre que Jesus, ele nos deixa o livre-arbítrio, a escolha de segui-lo ou não. E vá para o secreto para você fazer aquela conversão e parar de perder tempo, parar de tomar prejuízo, parar de ter uma exaustão ou fazer aquilo que Jesus nem pediu para que você fizesse. Eu oro para que você encontre o caminho melhor, a sabedoria que vem do alto, para que você continue frutificando e prosperando na presença de Deus. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar e se inscreva para que esse canal continue crescendo e alcance mais pessoas assim como tem te alcançado. Um abraço e até o próximo vídeo.